Bom, boa tarde, quase noite, Diego, Sakamoto também. É, eu não tenho dúvida, né, que a gente entrou agora realmente com esse período de fato das campanhas nas ruas, num momento em que várias temáticas vão realmente entrar como sendo questões fundamentais para a gente pensar a disputa pelo que vem sendo considerado voto evangélico nesses pleitos eleitorais e nesse pleito específico para presidente da República, né? Eu acho que você começou, né, citando essa questão dos impostos, tenta que é uma questão de fato muito significativa e sensível. Agora é muito importante a gente pensar que essa é uma questão que de alguma maneira beneficia como você mesmo disse, aliados, né, da candidatura de Jair Bolsonaro, que são, de alguma maneira, pastores e lideranças que estão vinculadas ao que a gente chama de mega churches, né, que são essas igrejas e esses ministérios que são grandes, né, têm grandes templos, têm muitos bens, e que, consequentemente, né, contam com uma arrecadação muito significativa de dízimos e ofertas, o que, de alguma maneira, também constrói uma questão significativa para a gente pensar também a remuneração desses sacerdotes. Agora, é interessante porque grande parte do eleitorado evangélico não pertence a essas igrejas, e isso é super importante da gente pensar, né? Então, eu acho que tem uma questão aí significativa que é a gente entender até que ponto a quem esse tipo de bandeira beneficia e até que ponto essa bandeira faz sentido quando a gente está pensando essa população evangélica numa escala maior, considerando que grande parte da população evangélica no Brasil pertence a igrejas muito pequenas, igrejas cuja arrecadação está sempre abaixo do que a gente considera, por exemplo, significativo, né, para a Receita Federal, e cuja, na maioria dos casos, a remuneração das suas lideranças também muitas vezes não acontece pela igreja porque ela não arrecada o suficiente, né? O que faz com que outras pautas sejam relevantes e entre realmente nesse processo de disputa pelo engajamento desse voto. E é aí Jaqueline, que a Guerra Santa entra. exatamente, boa noite, né? Obrigado Boa pelo noite. convite para estar batendo um papo com a gente aqui hoje. E é exatamente isso que eu queria tocar, porque a gente tem duas formas, dois processos acontecendo simultaneamente. A gente tem um processo de hiperpolitização dos pastores dessas mega igrejas que você fala, né, no púlpito, levando para a política. A política já acontece mais ou menos há um mês e meio, 2 meses, né, mas que já temos visto os resultados disso na prática. Mas, ao mesmo tempo, existe um processo das bases, né, das bases evangélicas. E eu queria que você falasse um pouco a respeito dessa temática, a questão da exploração da temática da família e da moral neste momento, em contraponto à pauta sobre a questão da segurança material. Porque se de um lado você tem o ex-presidente Lula, né, bombando e tentando competir pela pauta da segurança material, de um outro lado a gente tem um campo mais conservador, o bolsonarismo no caso, explorando essa questão da família e da moral, e é o mesmo grupo. A gente está falando de pessoas pobres da periferia das grandes cidades, né, de um lado esse grupo, e do outro lado esse outro grupo. Como é que funciona essa fricção? Como é que essa dinâmica tem acontecido, na sua opinião? Saca, eu acho que, enfim, você traz questões aí bem significativas para a gente pensar. A primeira delas é que quando a gente está pensando esse voto de base, a gente está falando majoritariamente do voto das mulheres, né? Porque são as mulheres evangélicas, né, que são uma maioria que de alguma maneira vai compor esses ministérios e essas denominações, né, que também são conhecidas como uma espécie de igreja garagem, né, que são essas igrejinhas muito pequenas que estão, né, nos nossos rincões e que compõem as nossas periferias urbanas, que não contam de alguma maneira com o dinheiro ou o apoio desses grandes ministros que são mais próximos do Bolsonaro e quem de alguma maneira também tem apresentado um apoio mais refratário à candidatura do Bolsonaro nesse momento, o que faz com que esse grupo seja de alguma maneira foco, né? Para esse grupo, a questão
da subsistência é muito importante, mas acho que é importante a gente pensar como é que isso é colocado e como, de alguma maneira, a questão da família entra, né? E primeiro, acho que é super importante a gente compreender que para esse grupo a importância da família como como uma temática central para pensar em engajamento político, ela não se constrói apenas porque a família é uma dimensão de moralidade, mas fundamentalmente porque a família é entendida como um lugar social, um lugar de responsabilidade social, né? Como eu já tinha dito, a gente está falando sempre da participação maciça das mulheres, né? E do quanto as mulheres vão, de alguma maneira, compor essa base. Consequentemente, essas mulheres, né, quando a gente fala, né, pensa aquela estatística das mulheres que são chefes de núcleos familiares, a gente está falando consideradamente que grande parte desse público está nessas igrejas evangélicas, né? Então, essa preocupação com a família, de alguma maneira, ela se desdobra muito mais numa preocupação com o Estado e com o próprio repertório de políticas públicas que esse Estado pode oferecer. Isso traz um risco, foi o risco que a gente vivenciou, né, na eleição passada, que é essa coisa toda da ideologia de gênero e a coisa do kit gay, que produziu, de fato, um engajamento nessa população que se sente responsável, né, por filhos, sobrinhos, enfim, por todo um parentesco estendido, mas, por outro lado, também abre um canal significativo para, de fato, construir e disputar a importância das políticas públicas dentro desse público. Agora, Jaqueline, sobre o papel, por exemplo, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né? Ela tem ocupado esse papel de falar com o público evangélico, ela é evangélica, né? E teve até aquela fala racista em relação a religiões de matriz africana também, né? Que gerou uma revolta de parcela da população, mas é claro que isso acaba atraindo uma outra parcela também. Quero entender exatamente como é que você avalia o papel de Michele Bolsonaro nesse momento da campanha. Eu acho que a Michele Bolsonaro, ela é central na campanha, e não é à toa que realmente ela veio para ficar. E tem várias questões que eu acho que a participação dela, de alguma maneira, colocam para esse público feminino que constrói a base dessas igrejas que estão muito distante dessa dimensão mais macro das grandes igrejas, e que é um público que votou no Bolsonaro em 2018, mas que tem um voto refratário, né? Porque é um público também que, nas pesquisas todas que a gente tem feito, o tempo todo reconhece a importância de várias políticas públicas que foram constituídas durante os governos Lula e durante o governo Dilma, né? Então, é um público cujo voto, de fato, precisa ser disputado. Nesse sentido, a Michele, de alguma maneira, a imagem dela, que é uma mulher evangélica, né, uma mulher jovem, a gente está falando, quando a gente pensa nesse público feminino evangélico, é muito comum a gente acionar a imagem de talvez mulheres mais velhas, né? Mas o que a pesquisa do Datafolha trouxe em 2020, né, já confirmando coisas que a gente via desde o derradeiro censo de 2010, né, ainda bem que a gente está tendo outro agora, é que o grande número de mulheres evangélicas está nessa faixa etária entre 20 e 45 anos. Então, a gente está falando de um público jovem, né, de um público que, enfim, disputa o mercado de trabalho, de um público que estuda, de um público que se envolve de alguma maneira em uma série de questões. Esse é um outro ponto que constrói uma relação de identificação com a imagem da Michele. E outros pontos, né? A gente está falando de alguém que não é de uma trajetória religiosa evangélica, a gente está falando de uma mulher que se converteu
de uma mulher que teve uma gravidez muito precoce, que teve que cuidar dessa filha sozinha, e aí depois vai para um casamento. Uma mulher que o tempo todo, né, está, na medida em que ela aparece, mostrando que ela é capaz de segurar o governo desse homem, né, esse homem pelo qual ela é casada. Me chamou muita atenção quando a gente estava naquele... acompanhando, né, nos grupos e tal, e nas redes sociais, o modo como mulheres evangélicas de denominações variadas liam, né, a participação e a fala da Michelle ali naquele contexto da pré-candidatura, né, no evento de pré-candidatura do Bolsonaro, que as mulheres comparavam ela a uma personagem bíblica que é a Rainha Esther, né, que de alguma maneira era, né, foi uma liderança judia importante ao lado de um rei que não era lá essas coisas, né? Então a gente está falando de um público que sabe que Bolsonaro, enfim, todos os problemas e todas as questões que envolvem Bolsonaro, a sua família, mas que ao mesmo tempo, né, entende que a partir da imagem e da performance religiosa da Michelle, votar no Bolsonaro é votar na Michelle. Então, de alguma maneira, é sobre isso que a gente está falando a partir desse momento da campanha. Jaqueline, como é que você vê, pensando um pouco já na campanha, o PT ele acaba, na verdade, emparedado entre duas situações, porque se ele não entra nesse debate, ele acaba sendo atropelado por uma retórica de demonização, né? Recentemente temos visto fake news circular de que o PT fecharia igrejas, né? E de tudo isso mais, do presidente Lula como um emissário do demônio e outras coisas. Por outro lado, né? Até porque também o bolsonarismo atua em círculos concêntricos, solta uma fake e o negócio vai atingindo primeiro os mais radicais, mas lá na frente, daqui a pouco, está atingindo os mais moderados. Por outro lado, se ele entra nessa discussão, ele acaba também sequestrado. Né, o presidente Lula estava discutindo muito a questão econômica, agora ele acaba entrando, chamou o Bolsonaro de fariseu, chamou de demônio, ou seja, ele entra na discussão, mas ele acaba também sendo pautado pelo bolsonarismo nesse processo. Qual que é claro que você não cabe a você isso, mas eu queria que você analisasse um pouco o papel que cabe ao PT e o que o PT acaba fazendo e como ele deveria agir no meio disso, porque na prática é isso, né? Você tem um emparedamento de um lado, ou ele não fala e acaba atropelado, e do outro lado ele fala e acaba entrando na pauta e acaba muitas vezes sendo, digamos, pautado pelo adversário. Eu acho que essa estratégia, né, da Guerra Santa, ela já foi bastante usada em 2018, e ela se configurou, né, nessa dimensão toda da moralidade, da ideologia de gênero, da mamadeira de piroca, mas começou muito como uma Guerra Santa, essa ideia de bem contra o mal. A gente está vendo isso se repetir agora. Agora, eu acho que esse ano, especificamente, essas imagens religiosas, né, teológicas, que de alguma maneira performam mais deliberadamente essa relação entre o bem e o mal, ela está mais evidente, né? Como você mesmo disse, saca, o bolsonarismo, ele se alimenta de controvérsias, né? A gente pode chamar de tretas. É uma treta que ele vai lançando, que isso de alguma maneira vai se capilarizando e vai rompendo bolhas, né? E várias pesquisas, né, de ecossistema de rede demonstram o quanto a esquerda, de alguma maneira, né, tem dificuldade de capilarizar, muitas vezes, vários dos seus conteúdos. Acho que é super importante que, nesse momento, enfim, né, todas as estratégias de campanha do governo Lula não se pautem, tentem ao máximo, né, não se pautar muito pelo modo como, por esse conteúdo bélico que a candidatura, né, bélico-religioso, operado pelas imagens, né, e que constrói o Bolsonaro como uma espécie de redentor. E acho que uma questão importante, né, e isso aparece muito dentro de uma pesquisa que, junto ao ISER,
no Rio de Janeiro e outras parcerias a gente desenvolveu muito recentemente, que foi realmente entrevistando mulheres evangélicas para pensar realmente essa conexão, né? Quer dizer, o que faz, o que engaja, né? Quais são as pautas que engajam, o que constrói de alguma maneira essa aposta no voto, numa proposta política para o Executivo Federal. Praticamente todas elas disseram, né, que essa confiança ela não está pautada necessariamente no pertencimento religioso ou na apropriação de uma cosmologia, né, de uma teologia religiosa, mas nessa sensação de que aquela pessoa realmente vai desenvolver um governo justo, né? O que me parece que essa formulação em entrevistas dessas mulheres e tal nos diz, né, e acho que é uma aposta que pode ser muito significativa, que vale a pena, sim, né, trazer à tona essa memória das políticas públicas, né, porque esse é um público que não defende Estado mínimo, esse é um público que se sente contrário à pauta armamentista, e esse é um público que, de alguma maneira, se conecta, de fato, a essa dimensão, né, de um governo que possa ajudar na gestão da família. E essa família, claro que tem um componente de moralidade, mas ela ainda é muito menos moralidade quando a gente está falando nessa base, né? E muito mais bem viver e subsistência, né? Como é que eu vou conseguir gerir esse núcleo social que, de alguma maneira, eu, como mulher evangélica, sou responsável, né? Então, eu acho que fugir dessa dimensão bélica, enfim, religiosa, né, que aparece muito atravessada por racismos religiosos e tudo mais, e apostar realmente em visibilizar o que já foi feito, demonstrando, inclusive, né, o quanto que é um outro medo, né, que existe muito por essa população, que é o medo das igrejas fecharem no futuro governo, né? A gente está falando, na verdade, de um crescimento evangélico que se dá fundamentalmente durante os períodos de governo petista, né? A gente tem uma frente parlamentar evangélica que é super representativa e começa no primeiro mandato do governo Lula, né? Então, eu acho que esse tipo de notícia, né? Esse tipo de questão precisa, de fato, ser trazido a público nessa estratégia de recuperar a confiabilidade, né? De recuperar, de alguma maneira, a confiança no governo. Ouvimos aqui Jaqueline Teixeira, o assunto é importantíssimo, é um assunto denso, né? Que a gente poderia ficar aqui explorando durante muito tempo.